Então, o que a gente começa a perceber na leitura das lutas de classe do Marx é essa essência que aponta para o proletariado como realmente a classe, que pode transformar e se apropriar dos meios de produção. E aí, por que se apropriar dos meios de produção? Por que deveria ser o proletariado? Porque é um proletariado industrial, é um proletariado onde a principal forma tecnológica de desenvolvimento vinha das indústrias. Como criar uma produção suficiente para abastecimento das populações, para criar produtos, para desenvolver todas as necessidades, sem o proletariado dominar essa tecnologia, essa perspectiva que a Revolução Industrial colocava no produção. Tanto Marx quanto Engels, em determinadas passagens, colocam isso. Quer dizer, é impossível você imaginar as revoltas do proletariado. O que o capitalismo e a Revolução Industrial deixou claro? Segundo a visão que eles colocam, deixou clara a contradição de classe, que aparecia amortecida dentro da monarquia, que aparecia amortecida dentro do sistema feudal, mas que o capitalismo aflorava com toda a essência em torno disso. Esse processo de 1948, 1949, 1950, 51 e os seus desdobramentos, Marx eu colocava nesse período a questão de Bonaparte, que depois é trabalhado mais a fundo no 18 de maio, será analisado aqui, não sei se eu não vou entrar muito nele, mas apenas comentando que já dava indícios, ao você ler o 1848, você já percebe que a indústria industrial, que no primeiro momento se aliou ao proletariado, ou deixou esse proletariado para derrubar a burguesia financeira, com o passar do tempo, se alia novamente à burguesia financeira. E essa questão de aliança da burguesia mostra que, por máximo que se tenha contradição entre eles, a aliança é um recurso constante utilizado pela burguesia. E o que vai abrir, o que vai ter a falência da República, o Marx vai colocando ainda, já dando o início, a introdução, que logo depois desses textos que Marx escreve, vem 18 do maio, é a ascensão do Luiz Bonaparte. Quer dizer, a ascensão do Luiz Bonaparte decorre exclusivamente dessa perspectiva, desse vácuo político em que uma burguesia tinha medo, oscilava, tremia frente ao proletariado que poderia se transformar em incontrolável, e daí a necessidade de, no primeiro momento, como eles fizeram, de aprovar o sufrágio universal e depois criarem leis para proibir esse sufrágio universal, de controlar totalmente a expectativa ou a possibilidade de organização. Tanto que nesse período de inteirinho, antes da ascensão do Luiz Bonaparte, um novo império, as leis vão se criando, se tornando e transformando a sociedade, proibindo os operários de se organizarem. Era uma estratégia que a burguesia tinha naquele momento, que o Marx vai colocar ao longo do texto, de frear qualquer avanço, qualquer possibilidade que existia dos trabalhadores continuarem a ser essa classe subversiva, essa classe que poderia levar a uma convulsão, que poderia levar a uma guerra civil. Então era necessário proibir isso aí. Como proibir isso aí? Através dessa perspectiva. O Marx destaca uma coisa muito interessante que aconteceu, poucas vezes exploradas em torno disso, que é a reforma educacional. Quer dizer, uma das primeiras maneiras que você teve, que esse governo intermediário da República teve para refrear esse pensamento que predominava na classe operária, foi transformar o sistema educacional. Transformar como? Tirar o sistema educacional, que tinha como princípio a Revolução Francesa de 1889, o ensino laico, ensino sem religião, e passar ele novamente para o domínio religioso. Era uma estratégia que a burguesia tinha de conter possíveis interferências em produção. Porque você tirava os professores laicos, possibilidade de professores comunistas,
possibilidade de professores ligados às classes proletárias de disseminarem suas ideias no campo educacional. E impedir isso significava o quê? Promover a educação elevada ao princípio puro da religiosidade. Essa era uma estratégia que se tinha naquele momento. E interessante que predominou durante muito tempo esse modelo de educação, uma educação de cunho religioso, de controle, servindo como uma espécie de controle social, ela já foi percebida por Marx naquele momento. Claro que nós estamos falando do século XIX. Então, esses sistemas públicos começam a ser fundamentados. A França é um dos primeiros países a permitir o ensino público às massas. Mas olha a estratégia, o que pode gerar o ensino? Olha a preocupação que se tinha naquele momento do que poderia gerar o ensino. Quer dizer, o ensino laico, com professores de diferentes tendências, que poderiam até ser ligados às correntes comunistas naquele momento, tinha que ser freado. E para isso ser freado, a necessidade da institucionalização do ensino religioso, o caráter laico desaparece. Da mesma forma, a perspectiva do sufrágio universal tende a ser controlada até o ponto que ela desapareça. Depois, com a subida de Luiz Bonaparte, isso fica cada vez mais visível nessa perspectiva. Quer dizer, o Marx começava a escrever essa obra de 48 a 49, 50, esses momentos de crise que a burguesia atravessava e como ela vai se organizando para impedir que a classe operária consiga novamente chegar a esse momento de ebulição, que pode ser incontrolável, que é incontrolável. Mesmo as condições materiais, muitas vezes, das armas, não permitirem que ela conseguisse se estruturar, mas era algo extremamente perigoso em toda essa perspectiva. E aí, aos poucos, o exército, que tinha sido afastado da deposição do rei e a instalação da República de Paris, começa novamente a fluir para Paris. O exército como o patamar responsável por garantir a segurança e a ordem, entre aspas, naquele momento, e aí permitindo depois toda uma sequência de descaracterização que existe. Mais uma vez, essa perspectiva que o Marx vai relatar em 1948 mostra que o movimento operário, embora tenha esse caráter de luta, que teve esse caráter de luta nesse momento da história, mostra que ele ficou acuado sem conseguir estender mais a sua participação. Mesmo esse movimento operário, os seus representantes continuavam num patamar muito pequeno frente a outros representantes, por exemplo, do campesinado, que eram muito maiores, que tinham, como eu já coloquei para vocês, uma postura meio dúbia, mais da ordem vigente do que propriamente algo progressista. Daí a necessidade que o Marx tira, nesse momento, posteriormente os outros textos de Admin, da aliança entre camponeses e proletários. Quer dizer, essa aliança era fundamental para o domínio, para que chegasse a classe operária, chegasse ao poder.